Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma aula, no webinar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Bom, antes eu vou me apresentar, né? Pode ser que muitos não me conheçam. Eu sou Antônio Medeiros, sou parceiro, especialista do Instituto Gente, sou oficial do Exército Brasileiro, sou tenente-coronel. Atualmente eu estou morando, né, na cidade de Foz do Iguaçu. Trabalho como coach executivo de negócio. E agora que eu me apresentei, eu queria saber quem está aqui conosco nessa aula, quem está aqui conosco para dividir essa experiência. Se você puder, coloque seu nome no chat, por favor. Vou olhar aqui para o lado, onde eu consigo ver todo mundo que está no chat. Queria saber o seu nome e de onde você vem. Eu estou vendo que tem aqui o Elbert Dornelas. Quem mais está conosco aí nessa noite? Estou vendo que a Maristela, palestrante José Rodrigo, grande José Rodrigo, Giovana. Quem mais está conosco aí nessa noite? Ok, pessoal. Bom, antes da gente iniciar propriamente dito, eu queria deixar uma pergunta para você e eu queria que você respondesse aqui no chat para mim. O tema do nosso encontro hoje é como inspirar a sua equipe. Como fazer com que sua equipe obtenha resultados extraordinários a partir da sua participação como líder, a partir da sua participação como gestor do processo. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Para você, qual é a característica mais importante que um líder, que um gestor precisa ter para que ele consiga inspirar a sua equipe? Eu vou desafiar você a escrever no chat aí, por favor, e aí a gente vai trabalhar em cima dos conceitos, daquilo que você colocar no chat para nós, ok? Bom, esse assunto, ele é um assunto importantíssimo. Meu Deus, por que esse assunto ele é tão importante? Bom, as pesquisas mostram que cerca de 67% das demissões, elas vêm após um problema com o chefe. Cerca de 70% dos pedidos de demissão, eles são oriundos ou originários por falta de relacionamento, ou melhor, por interferência nos relacionamentos. A saúde também mostra para nós, o Ministério da Saúde mostra para nós, que muitas doenças emocionais, elas nascem de relacionamentos entre companheiros de equipe e, principalmente, entre subordinados e chefes. Além disso, o estresse, enfim, vários outros problemas que acarretam no nosso dia a dia, eles são oriundos do relacionamento truncado, de um relacionamento que não é sadio. E isso acaba impactando no seu resultado, acaba impactando no resultado da equipe e, por que não dizer, no resultado da companhia, da empresa, da corporação que você participa. Bom, Medeiros, você falou de resultado. O que é resultado? Semana passada, a gente estava num webinar, eu não lembro de qual curso, e eu falei sobre resultado. O que eu aprendi sobre resultado é que resultado é uma equação muito simples. O resultado é capacidade menos interferência. Bom, Medeiros, então o resultado para você é capacidade menos interferência. Isso. Muitas vezes, pessoal, a gente vê equipes com capacidades tremendas não conseguindo chegar a resultados esperados. Se você quer um exemplo, é a seleção brasileira. Ela é formada por diversos jogadores de primeira linha, homens que são valorizadíssimos no mercado, mas quando coloca cada um deles para jogar junto, a gente não percebe essa conexão.
Eu contei uma história esses dias no webinar, quando eu falava sobre resultado. Quando eu servia no Rio Grande do Sul, um dos meus companheiros mais antigos contou uma história muito interessante. Ele disse que existia um soldado que ele era um excelente soldado. Era um dos melhores soldados que a gente tinha ali na unidade. Entretanto, de vez em quando ele faltava o expediente e ele dava uma sumida e a gente não conseguia saber por qual motivo esse soldado desaparecia de vez em quando. Bom, começamos a pesquisar e não descobríamos de jeito nenhum o que interferia no resultado daquele garoto. E aí, um dia, os próprios amigos e companheiros decidiram seguir esse garoto e eles descobriram que ele era oriundo de um acampamento sem terra. E todas as vezes que a família precisava mudar de assentamento, ele então sumia, porque ele era filho único, e ele era um garoto muito responsável, e ele não se sentia à vontade para ir ao expediente enquanto o pai e a mãe não estivessem num novo assentamento. Por diversos motivos, ele decidiu esconder esse motivo, ele decidiu não contar isso para a gente, e isso estava interferindo no desempenho dele. Depois que o comandante descobriu, nós fizemos uma vaquinha, fizemos um rateio, o comandante conseguiu, junto com o prefeito, um terreno, e nós construímos uma casa para esse soldado com a sua família, e nunca mais ele faltou ao expediente. Por que eu estou te contando essa história? Porque a sua função como líder é uma função muito especial. A sua função é conhecer a sua equipe de tal forma que você consiga identificar se você precisa aumentar a capacidade ou diminuir a interferência. O grande problema é que, muitas vezes, o relacionamento entre líder e liderado, ele não aumenta a capacidade, mas ele aumenta a interferência. Ele dificulta o relacionamento entre as partes. E isso, pessoal, acaba trazendo consequências danosas para a equipe. Eu vou te pedir um minutinho só, que tem alguma coisa ligada aí que está dando interferência. Bom, pessoal, por que eu estou te contando isso? Porque a sua função como líder é descobrir, é saber se a sua equipe está precisando de aumentar a capacidade ou diminuir a interferência. O grande problema é que, muitas vezes, nós, como líderes, o seu relacionamento, ele pode vir desses dois vieses. Ou ele pode aumentar, potencializar aquilo que o colaborador tem de bom, ou ele pode aumentar a interferência, o que prejudica no resultado. Bom, Medeiros, e aí? Eu tenho certeza que você, que já participou de diversas equipes de trabalho, muitas vezes já foi liderado por líderes que não tinham essa capacidade de eliminar interferências, de verificar os problemas, de conhecer o colaborador, de saber aquilo que realmente interferia ou interfere no resultado dele. E eu tenho certeza que, em muitos momentos, você foi liderado por pessoas que aumentavam a interferência ao invés de diminuir. E você pode perguntar, Medeiros, mas por que isso acontece? Diversos são os motivos, mas os principais motivos são o medo, a falta de conhecimento de si mesmo, a falta de conhecimento dos processos, a falta de conhecimento da equipe e a confusão que muitas vezes a gente faz entre autoridade e autoritarismo. Isso tem levado muitos líderes, muitos bons líderes, a incorrerem nesse erro de aumentar a interferência. Quando a gente não tem um bom relacionamento, quando a gente não consegue inspirar a nossa equipe, quando a gente cria um clima que não é um clima favorável à produção de conhecimento, à produção de resultados extraordinários, em muitos momentos a gente aumenta a interferência. E eu tenho certeza que você, na sua caminhada, já foi liderado, já foi comandado por líderes que tinham essa característica,
de aumentar a interferência e não... Se você tiver algum exemplo, se você tiver algum caso que você possa contar, se você colocar para nós aqui, vai ser excelente. Estou vendo aqui que o pessoal colocou, agora sim, melhorou o áudio, tinha alguma coisa ligada aqui no computador ao lado que estava dando interferência, estava dando eco, ok? Bom, e por que isso acontece, Medeiros? Isso acontece por diversos motivos, entre eles o medo. A gente tem medo de não ser reconhecido como líder, a gente tem medo de fracassar, e esse medo de uma maneira não natural. E a gente tende a incorrer no erro de misturar autoridade e autoritarismo. A gente acaba fazendo essa confusão, e isso é agravado quando você não tem um conhecimento muito pleno de si, da equipe, dos processos, do cenário, e isso traz, então, para você uma carga muito grande. E você deve estar dizendo assim, Medeiros, liderar, então, inspirar pessoas deve ser uma coisa muito difícil e muito complicada. Então, agora nós retornamos ao ponto que eu tinha parado. Eu quero contar para você uma história muito interessante. Na década de 90, por volta de 93, 92, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, uma cidade de 30 mil habitantes, uma moça que lavava a roupa para fora, ela decidiu o seguinte: ela lavava a roupa de manhã e de tarde. E um dia ela decidiu lavar roupa à noite. E ela disse o seguinte, que toda aquela roupa que ela estava lavando à noite, ela ia separar aquele dinheiro e ia pagar uma escola particular para o filho dela. O marido era caminhoneiro, e naquela época o marido tinha tombado o caminhão e eles estavam morando numa garagem. O garoto devia ter uns 14, 15 anos, quando viu a sua mãe fazer aquilo e seu pai na estrada, ele colocou no coração dele a seguinte certeza: enquanto a minha mãe estiver lavando roupa, eu vou estar estudando. E muitas vezes a mãe ia dormir 1h, 2h, e o garoto estava estudando. A mãe passava e dizia para ele, filho, vai dormir. E o garoto falava, mãe, enquanto você estiver de pé, eu estarei estudando. Ao final do 6º mês, né, do garoto estava no 1º ano do 2º grau, a mãe foi na escola para tirar o garoto. Quando chegou na escola, o dono da escola, era uma rede de escola, chamou a mãe e disse, olha, você não vai tirar o garoto. E o garoto virou para ela e falou assim, a mãe virou para o rapaz e falou assim, olha, eu não tenho como pagar mais a escola desse menino. E aquele senhor virou para ela e disse, olha, eu não sei como, mas o seu filho que entrou esse ano na escola, ele é o primeiro colocado de toda a rede do interior. E aí, durante aqueles 3 anos do 2º grau, naquela época, aquele garoto estudou enquanto a mãe dele lavava roupa. Às vezes parava meia-noite, às vezes parava 1h da manhã. Muitas vezes ele era chamado para ir para a balada, para ir para a rua, para jogar um futebol, e ele não ia. Ao final do 3º ano, daquela cidade de 30 mil habitantes, o filho da lavadeira foi o único a ser aprovado num concurso público federal. Foi o único a ser aprovado numa universidade federal. E foi aprovado também na Academia Militar das Agulhas Negras, da AMAN. E hoje, dia 6 de novembro de 2018, o filho da lavadeira está aqui com você nesse webinar, contando a história dele. Por que eu te contei essa história nesse momento? Para mostrar para você que inspirar pessoas não precisa ter MBA, não precisa ter mestrado, não precisa ter doutorado. Uma lavadeira que tem dificuldades, ou melhor, não tem tanta etiqueta, que não tem tanta elegância a sentar à mesa, que não sabe escrever e ler tudo bem, mas não sabe escrever muito bem, ela conseguiu inspirar o seu filho para que ele conseguisse atingir resultados extraordinários. O que eu quero dizer para você é que
inspirar pessoas vem de comportamento e não de conhecimento. Inspirar pessoas vem de posicionamento. Quando você se posiciona, quando você se doa, quando você se entrega, quando a outra vê em você verdade, quando a outra vê em você uma entrega, a outra pessoa também se entrega. E isso acaba gerando isso acaba gerando um sentimento, uma roda viva, e os resultados começam a aparecer. Então, Medeiros, você está querendo dizer que inspirar pessoas não é difícil? Não, eu não disse que é fácil, mas eu disse que todos nós podemos. Até a lavadeira conseguiu inspirar o seu filho. E conseguimos mudar a realidade daquela família. Hoje a minha mãe mora numa casa de alvenaria, que a gente ajudou a comprar, e ela tem a vida dela, e ela consegue seguir o caminho dela. Bom, então, qual é a fórmula? Qual é a solução para a gente conseguir inspirar as nossas equipes? Depois de 24 anos de serviço, trabalhando de norte a sul do país, depois de passar por diversos estados, depois de estar 6 anos patrulhando as fronteiras da Amazônia, depois de passar 1 ano na Força de Paz da ONU no Haiti, eu aprendi muitas coisas sobre liderança e sobre gestão de equipe. E eu aprendi 3 Cs que são vitais, que são importantíssimos para qualquer equipe ser bem-sucedida. O primeiro C é o C do conhecimento. Você precisa conhecer. E aí você vai dizer para mim assim, Medeiros, eu estou aqui numa terça-feira, à noite, achei que viria para esse webinar, para que você falasse alguma coisa diferente para mim, e você está falando de 3 Cs, e o primeiro é conhecimento. Eu já sabia que eu precisava me autoconhecer, ou melhor, eu já sabia que precisava de conhecimento para inspirar uma equipe. As coisas que funcionam, pessoal, são coisas simples. E eu quero dizer para você que a primeira coisa que você precisa para inspirar uma equipe é ter conhecimento. Mas, Medeiros, isso é muito simples. Sim, você precisa se autoconhecer. Você precisa conhecer você. Você precisa conhecer as suas capacidades e as suas deficiências. Você precisa conhecer onde você é bom e onde você tem deficiências. Você precisa conhecer onde você realmente pode avançar e onde você não consegue avançar. A primeira coisa que você precisa é se autoconhecer. Quando eu cheguei em Guajará-Mirim, no ano de 1999, eu fui designado para comandar um pelotão de fronteira. Um pelotão de fronteira, ele ficava bem na divisa entre Brasil e Bolívia, separava a gente, era um rio. Eu era um garoto de 22 anos, comandando uma vila de 200 pessoas, que muitos soldados tinham idade para ser meu pai. Quando eu cheguei lá, a primeira reunião que eu fiz com eles, eu disse para eles, olha, eu ainda sou um garoto, eu tenho muito a aprender com vocês. Da parte técnica, tudo que vocês falarem para mim, eu vou pesar com muito carinho. Eu vou pensar com muita propriedade. Mas todas as vezes que eu precisar empregar a parte tática, eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Mesmo que eu ainda seja um garoto. Mesmo que eu tenha idade para ser filho de vocês. E todas as operações que a gente saía nas faixas de fronteira, antes de tomar qualquer decisão, eu reunia aqueles mais experientes e eu explanava a minha ideia e muitas vezes eu mudei a minha linha de ação por conta de detalhes técnicos que eles falavam. Naquela época eu era tenente e eles diziam, tenente, se o senhor colocar o barco dessa posição, a gente vai encalhar e não vai dar certo. Vamos entrar por aqui. E eu tinha traçado todo o planejamento pelo outro lado. Isso quer dizer que você precisa se autoconhecer. Mas você precisa conhecer também outras coisas. Você precisa conhecer os processos. Você precisa saber como se faz as coisas. Você não precisa saber tudo,
Mas você precisa saber aquilo que é importante para a sua organização, para a sua empresa. Ainda nesse pelotão de fronteira, ainda quando eu estava ali, num momento ainda probatório, uma vez a gente precisava derrubar uma árvore que ela estava muito perigosa de cair, e a gente chama essa técnica de uma abatiz. E aí eu peguei explosivo e a gente foi fazer uma técnica para derrubar aquela árvore, e eu aproveitei para fazer uma instrução, para ensinar como é que eu usava o explosivo. E um soldado virou para mim e falou assim: tenente, essa árvore não vai cair para onde o senhor está falando, eu tenho certeza. Eu disse para ele: soldado, eu tenho certeza que ela vai cair para esse lado. E ele disse: de jeito nenhum. E ele falou assim: olha, se essa árvore cair para o lado que o senhor está falando, eu vou lhe dar minha antena parabólica, para você ver como isso é velho. A antena parabólica naquela época era uma coisa que tinha um valor tremendo. E a gente detonou a carga, ela caiu para o lado que eu havia comentado. E aí gerou aquela brincadeira com aquele rapaz, ele já era muito mais velho do que eu, e a gente ficou naquela brincadeira sadia, mas a partir daquele dia, o pelotão passou a me ouvir mais, porque ele viu que eu sabia o que eu estava fazendo, porque se a árvore realmente tivesse caído para o outro lado, poderia ter causado um acidente, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Então, para você inspirar pessoas, você precisa se autoconhecer, você precisa conhecer os processos, você precisa conhecer o cenário, você precisa conhecer o ambiente que você está vivendo. Mas, acima de tudo, você precisa conhecer o outro. Você precisa conhecer a sua equipe. E parece simples, pessoal. Parece simples. Mas a gente não consegue inspirar as pessoas em muitos momentos porque a gente não conhece o outro. Em todas as equipes que eu participo, eu vejo como nós, líderes, não conhecemos o outro. Logo após a Segunda Guerra, um general francês virou para o seu superior e disse o seguinte: nunca formamos líderes tão bons tecnicamente, mas nunca formamos líderes tão ruins no conhecimento e no trato com pessoas. Em todas as equipes que eu participo, pessoal, seja no quartel, seja na empresa, seja em qualquer outro lugar, eu atendo como coach, e eu vejo a dificuldade de grandes empresas fazer com que o líder conheça o seu colaborador. Uma vez, eu servi em Altamira, no Pará, e eu tinha um sargento que trabalhava comigo, ele era excelente. Ele era muito bom. Ele era um nordestino, assim, do interior, mas o camarada, o que você pedisse para ele, ele fazia numa maestria tremenda. E todas as vezes que ele cumpria uma atividade que era realmente relevante, eu colocava ele à frente da companhia, eu o elogiava, eu falava bem do trabalho dele, mas eu sentia que algo não estava encaixando. E um dia eu chamei ele na minha sala e falei assim: olha, camarada, eu tenho percebido que eu tenho te elogiado, mas as coisas... Mas você tem se sentido um pouco retraído, você fica com vergonha, o que está acontecendo? E ele disse assim para mim: capitão, na época eu era capitão, capitão, todas as vezes que o senhor me elogia, eu fico envergonhado. E quando chego no alojamento, os meninos começam a tirar sarro de mim, fica todo mundo brincando comigo, fica todo mundo fazendo chacota com o meu nome, e isso não tá legal para mim. Só que eu tinha aprendido na escola que chamar a atenção era individual e elogiar era em público. Eu aprendi assim. Foi assim que eu aprendi a influenciar pessoas. Mas eu descobri que com aquele colaborador não funcionava. E aí eu passei a fazer o seguinte: todas as vezes que ele chegava de uma missão e que as coisas aconteciam muito bem, eu chamava ele na minha sala e falava com ele, agradecia ele e dizia para ele: cara, foi ótimo o teu trabalho. Por que eu estou te contando essa história? Porque a gente acha que conhece as pessoas. A gente acha que conhece os colaboradores. E você só vai conseguir inspirar alguém quando você realmente conhecer a pessoa que está do outro lado. Quando você conseguir entender aquilo que faz aquela pessoa feliz e aquilo que faz aquela pessoa se frustrar. Quando você conseguir entender qual é o objetivo daquela pessoa, quando você conseguir entender aquilo que realmente faz aquela pessoa se magoar, você vai conseguir inspirar aquela pessoa.
Então, conhecimento é o primeiro C que você precisa ter em você para inspirar a sua equipe. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso conhecer os processos, eu preciso conhecer o cenário, mas, acima de tudo, eu preciso conhecer as pessoas que estão do outro lado. E você deve perguntar assim, Medeiros, como é que é essa questão de conhecer o cenário? Conhecer o cenário é saber onde você está operando. Uma vez, eu fui numa operação na beira da 163, era uma estrada que ligava o Mato Grosso e o Pará, ao Porto de Santarém. E é uma região assim, muito complicada. Tem muito problema social, garimpeiro, tem madeireiro, tráfico, desmatamento. E o IBAMA foi fazer uma operação naquela região. E eu recebi a missão de proteger uma equipe do IBAMA que estava na operação comigo. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi estudar como é que foram as operações anteriores ali naquele lugar. Eu queria conhecer o cenário, eu queria conhecer a característica daquelas pessoas. E sabe o que eu descobri? Que anos anteriores da minha ida para lá, eles tinham botado fogo na base do IBAMA e tinham botado fogo num helicóptero do IBAMA que estava lá para a operação. E foi para esse barril de pólvora que eu estava indo com uma companhia. Quando, uma noite, devia ser umas 8 horas da noite, alguém bateu no portão e eles gritavam, Major, Major, Major. Eu abri o portão e disseram assim para mim, estão querendo botar fogo na base do IBAMA. E eu botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, e agora? Botei os homens no caminhão, embarcamos e chegamos na frente da base do IBAMA. Quando eu cheguei na frente da base do IBAMA, tinha mais de 1000 pessoas, com enxada, foice, gasolina, um monte de coisa. E eu pensei, se eu desembarco aqui com a minha tropa, 2 coisas vão acontecer. Ou eu entro em forma, se a população vier para cima de mim, eu só tenho 2 opções. Ou eu revido, e não vai ficar legal, porque o nosso armamento é muito pesado, ou eu corro. A matéria do jornal do outro dia seria, Major do Exército ocasiona uma chacina, ou Major do Exército corre com a sua tropa da população com enxada e foice. E naquela fração de segundos, eu precisava decidir o que fazer. Já sabendo que aquela população ali tinha essa maneira de agir, eu falei, se eu desembarco com essa tropa, vai ser muito pior. Então, o que eu fiz? Mandei a tropa retornar para o local onde a gente estava alojado, retirei meu armamento, dei para o meu motorista e falei para o motorista, fica olhando de longe. E eu fui desarmado e comecei a atravessar a população que estava ali, causando aquela confusão. Muitos falaram assim, Major, o senhor é maluco. Mas eu não tinha outra opção. Qualquer das opções que eu tomasse poderia causar um problema social enorme. E aí começaram a me dar tapa na cabeça, me chamaram de papagaio do governo, mas eu sabia que eles não iam fazer nada comigo. Nada de grave comigo. Quando eu cheguei lá na frente, que eu achei o líder da operação, eu disse para ele, ó, o líder da confusão, falei para ele, camarada, olha só, eu sei que você não concorda com muitas coisas que estão acontecendo aqui na região, entretanto, eu estou aqui para guarnecer o IBAMA. Eu disse para ele, olha, se eu desembarcar com a minha tropa, vai dar um problema. Se você quiser tocar fogo na base, eu não tenho o que fazer. Você pode tocar, mas eu vou te avisar o seguinte, amanhã nós estamos aqui com 500 homens. E nós vamos piorar em muito a operação. Então a melhor situação é a gente negociar. E a gente conseguir fazer com que o IBAMA abrisse a porta e a gente negociou e as coisas se saíram melhor. Ok. Por que deu certo? Porque eu conhecia o cenário. Porque eu tinha estudado para onde eu ia. Eu sabia como que aquela população poderia reagir às ações que eu fosse tomar. E graças a Deus nós conseguimos evitar um mal maior. Ok? Então, se você quer liderar... E outra coisa, perceba que a minha tropa, ela percebeu que eu decidi com assertividade. E a partir daquele dia ali, as coisas modificaram muito em relação àquela tropa que estava comigo. Porque elas viram que eu, como líder, não coloquei eles em risco, não coloquei a população em risco, e conseguimos uma solução que fosse menos traumática.
e conseguimos resolver a situação com diálogo. Você quer inspirar a sua equipe? Conheça. Conheça a ti mesmo. Sócrates já dizia, e Sócrates, ele dizia, quer ganhar o universo? Conheça-te a ti mesmo. Conheça a tua equipe. Conheça os processos. Conheça o cenário. No exército a gente chama isso de MITEM, missão, terreno, inimigo e meios. Não tem como eu ser um líder se eu não conhecer a missão, o terreno, o inimigo e os meios. Você precisa conhecer tudo isso, ok? Eu estou vendo que tem uma pergunta do João aqui, e o João fala o seguinte, comandante, como lidar com o famoso faz o que eu mando e não faz o que eu falo? Sabe qual é, João? O segundo C para inspirar a sua equipe é o condicionamento. Medeiros, que nome é esse? Condicionamento. Condicionamento, João, é fazer o que tem que ser feito. Condicionamento é disciplina. Condicionamento é você ser o primeiro a fazer aquilo que a sua companhia, a sua empresa quer fazer. Muitas vezes vocês acham que no exército é fácil liderar e fácil comandar. Eu quero dizer para você que eu acho que é muito mais fácil liderar fora do exército do que dentro do exército. Você vai dizer assim, Medeiros, mas por quê? Eu vou te dizer, porque a gente recebe no início do ano uma média de 200 homens em cada quartel. Esses garotos vêm do morro, esses garotos vêm da burguesia, esses garotos vêm com o primeiro grau completo, esses garotos vêm analfabetos, esses garotos vêm com o terceiro grau incompleto, e a gente precisa pegar esse time, a gente precisa pegar essa equipe totalmente heterogênea, porque o nosso único funil é o garoto ter 18 anos. A gente precisa pegar esse time e transformar esse pelotão numa equipe. Mas não é qualquer equipe. É a equipe que patrulha a Amazônia, é a equipe que sobe os morros do Rio de Janeiro, é a equipe que vai para o Haiti, é a equipe que eu coloco a minha vida na mão dela. E a minha missão como líder é transformar essas pessoas num time coeso. E aí, João, eu vou te dizer uma coisa que você não vai acreditar, mas eu preciso te dizer. A gente não pode mandar o garoto embora. Então, é do limão que eu vou ter que fazer a limonada. E você sabe como, João, a gente consegue transformar esse garoto, esse time heterogêneo, num time onde eu entrego a minha vida na mão deles, seja na Amazônia, seja no Haiti, seja nos morros do Rio de Janeiro, por meio do exemplo. Não tem como, eu sendo coronel, não tem como eu comandar se eu não for o primeiro a colocar a minha mochila e estar pronto para a marcha. Não tem como eu comandar se eu não for o primeiro a estar pronto para a educação física. Não tem como eu comandar, João, se eu não limpar o meu coturno e se eu não tiver com a minha farda bem passada. Sabe por quê? Porque a palavra convence, mas o que leva o soldado aonde você deseja, aonde o país precisa, aonde a situação requer, é o exemplo. É você estar junto. É caminhando com ele. É fazendo com ele. Hoje, no mercado, e eu mesmo ministro em várias empresas, o curso de Leader Coach, eu quero dizer para você, João, que quando o soldado incorpora no Exército, a gente passa um mês internado com ele. Um mês sem vir em casa. A gente acorda, dorme, dá instrução, a gente ensina o soldado tudo o que ele tem que fazer, mas a gente está sempre junto. A marcha é de 10 quilômetros, eu estou com eles. É de 12, eu estou com eles. É de 16, eu estou com eles. É de 24 quilômetros, eu com mais de 40 anos, coloco a minha mochila e faço a marcha. Porque o soldado precisa ver o comandante. Um dos primeiros princípios de guerra, João, é o princípio da presença. Quando você está presente, a sua equipe é diferente. Quando você está presente, a sua equipe é outra. Então, o segundo C é o C do condicionamento. E o que é condicionamento, Medeiros? É fazer o que tem que ser feito. É ser exemplo. É caminhar junto. E eu disse para você que o primeiro C é do conhecimento. E eu vou te contar uma história. A minha função hoje, no quartel, é fiscal administrativo. O que diz a palavra fiscal? Fiscal é quem fiscaliza.
E você sabe qual é a minha maior deficiência? Fiscalização. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de delegar, mas tem uma dificuldade tremenda de fiscalizar. Eu sou um líder muito informal. Eu sou uma pessoa informal, não sou aquela pessoa muito cheia de formalidade. Isso prejudica o meu estado de fiscalização. E aí, sabe o que eu faço, João? Para te falar, para eu não fazer o que eu faço, sabe o que eu faço? Eu tenho 4 sargentos que trabalham comigo e um tenente. Então, eu reuni os 5 e disse para eles, olha, pessoal, eu tenho uma dificuldade tremenda de fiscalização. E eu preciso que vocês não deixem que as pessoas falem de mim. Eu preciso que vocês me ajudem nesse ponto. Então, ó, segunda-feira, fulano de tal, você é o responsável por toda segunda-feira me levar no depósito de Gêmeos. O outro eu falei, ó, você toda terça-feira tem que passar comigo nas obras da unidade. O outro eu disse, ó, toda quarta-feira você precisa comigo me levar na contabilidade para eu conferir o movimento de entrada e saída de recurso da unidade. E para cada dia da semana, eu paguei missão para uma das pessoas que trabalham comigo. E eu disse para eles, olha, se vocês não me ajudarem, eu não vou ser o líder que essa unidade precisa. E eu tenho deficiência, eu preciso da ajuda de vocês. Sabe o que é isso? É você fazer o que tem que ser feito. E eu disse para eles, ó, só tem uma regra nisso aqui. Você não pode ir embora para casa no seu dia se você não foi comigo no depósito. Então, se você não conseguir me levar antes das 5, depois das 5 você fica, mas nós vamos ter que ir lá conferir esse depósito. Sabe uma outra coisa que faz uma diferença tremenda na minha vida? Você já viu aqueles bloquinhos de post-it? Eu chego todos os dias no quartel, antes de ir para a educação física, pego aquele bloquinho de post-it, escrevo 3 coisas que eu não posso deixar de fazer naquele dia. Colo na tela do computador e vou fazer a educação física. Quando eu volto à educação física, eu olho para aquele papel, enquanto eu não resolvo aquelas 3 ou 4 coisas daquele dia, eu não venho embora para minha casa. Sabe por quê? Porque o líder é alguém que faz o que tem que fazer. Se tem que estudar, eu vou estudar. Se tem que ficar até mais tarde, eu vou ficar mais tarde. Se tem que fiscalizar, eu vou fiscalizar. Então, o segundo C é condicionamento. Você precisa se condicionar a fazer o que tem que ser feito. E o terceiro C, pessoal, para a gente finalizar, é a coragem. Medeiros, fiquei numa terça-feira, às 8 horas, para te ouvir. Achei que você ia falar coisa extraordinária. Você está falando de coisas simples. Sim, estou falando para você de coisas simples. Porque liderar não é complicado. É simples, mas é doloroso. Influenciar pessoas, ser exemplo, não é complicado, porque você sabe o que tem que fazer. Eu sei o que tem que fazer. Mas é doloroso. Dá trabalho. A gente precisa acordar mais cedo. A gente precisa estar disponível. A gente precisa, sabe o quê? Estar disponível para ouvir o outro. E o terceiro C é a coragem. Medeiros, qual a coragem? E eu já digo para você que não é a coragem heróica. Ninguém vive de atos de heroísmo. Ninguém vive de atos de heroísmo. Ninguém vive se jogando na frente do carro para salvar o outro. A coragem que o líder precisa é a coragem de ser ele. É a coragem de reunir a equipe e dizer para eles, olha, eu tenho dificuldade de fiscalização. Se vocês não me ajudarem, se vocês não dividirem comigo esse trabalho, eu não vou conseguir cumprir minha missão da melhor maneira possível. Se você não tiver coragem de mostrar para o outro que você precisa dele, se você não tiver coragem de mostrar as suas deficiências, você não vai conseguir inspirar o outro. Porque inspiração é uma relação de confiança. E a relação de confiança, ela constrói quando você é você. E eu sou muito aberto com os meus subordinados e digo para eles, olha, nisso aqui eu sou bom. Sai no meu já que vai dar certo. Sai no meu já, pessoal, só para você entender, é quando a pessoa que está comandando o avião, ela dá o já para você pular de paraquedas. Então, essa expressão para nós ela é importante, porque sai no meu já é confiar no que eu estou falando.
é pular e pode ter certeza que o seu paraquedas vai abrir. Então, você precisa ter coragem. Mas a coragem, a primeira coragem é a coragem de ser você. A segunda coragem que você precisa ter é a coragem de saber que o outro, em muitos momentos, vai saber mais do que você em algum assunto. E o saber, pessoal, não tem hierarquia. O saber, ele não tem relação de posicionamento funcional. O saber é de cada um. O meu contador, o contador da minha unidade, ele sabe muito mais do que eu de contabilidade. Então, quando ele chega para mim e fala assim, coronel, isso aí não vai dar certo. Isso aí vai abrir um flanco, nós temos que pegar por aqui. Eu tenho que ouvir o que ele está falando. Quando o meu cabo mateiro, lá na Amazônia, eu era um menino ainda, de 22 anos, quando ele falava assim para mim, tenente, alguém passou por aqui. É melhor a gente começar a progredir com mais cuidado. Quando ele falava isso comigo, eu parava todo mundo, mandava carregar o armamento, eu passava para frente, eu ia atrás dele, e a gente tomava a nossa formação de segurança. E, às vezes, a gente andava por quilômetros, numa formação que era extremamente ruim para se caminhar. Mas eu sabia que, tecnicamente, ele sabia mais do que eu. Coragem, pessoal, é a coragem de bater no peito e dizer, cara, me segue que eu sou exemplo. É a coragem de bater no peito e falar, olha, faz como eu estou fazendo, porque eu faço certo. É a coragem ética de você ser não apenas um bom líder, mas você ser uma boa pessoa. Você ser um bom ser humano. Você saber que do outro lado, por mais que ele seja inferior hierarquicamente, ele tem uma alma, ele tem um desejo, ele tem um coração, ele tem um sentimento igual ao seu. Ele tem filho igual você tem. Ele tem esposa igual você tem. Ele tem amigos igual você tem. E aí eu te digo que talvez a coragem que tem a menor importância na liderança é a coragem heróica. A coragem heróica, ela vem quando realmente você está em batalha de perder a vida. Mas no dia a dia, a coragem que sustenta o líder e que inspira as pessoas é a coragem de ser quem você é. Se você for transparente e verdadeiro, você pode ter certeza que as pessoas vão se inspirar em você. E aí, pessoal, ainda sobre coragem, eu queria só terminar aquela história que eu comecei para vocês do Ibama. A gente voltou para casa, lá para o colégio onde a gente estava alojado, e a gente vibrou. E que as coisas foram resolvidas na conversa, no diálogo. E quando foi 3 horas da manhã, começaram a dar soco no portão e diziam, major, 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 botaram fogo. E eu botei a mão na cabeça e falei, puxa vida, não deu certo. E eu achei que eles tinham botado fogo na base do Ibama. E aí fui descobrir que eles tinham botado fogo numa ponte sobre um rio, chamado Rio Jamanchim, na cidade de Novo Progresso, que ligava a reserva extrativista do Jamanchim. E logo depois dessa ponte tinha uma base de um outro instituto que também faz defesa do meio ambiente, e a gente não sabia se eles tinham botado fogo na ponte e na base, ou se era fogo só na ponte. Era 3 horas da manhã, nós saímos com 9 soldados, e nós chegamos na cabeceira daquela ponte. Quando nós chegamos na cabeceira da ponte, que eu vi que a ponte estava pegando fogo, eu olhei para aqueles soldados e disse para eles, olha, do outro lado tem 2 pessoas, a gente não sabe quem está lá. A gente não sabe se eles botaram fogo na base ou só na ponte. E eu disse para eles, olha, eu sei que está perigoso, eu não vou obrigar ninguém a atravessar a ponte 3 horas da manhã. Mas eu vou do outro lado, porque tem 2 pessoas do outro lado, e eu preciso saber se essas pessoas estão vivas ou estão mortas. Se elas precisam ou não de resgate. E eu disse para eles, olha, não vou obrigar ninguém comigo.
E eu comecei a caminhar naquela ponte, e depois você pode pegar na internet isso, foi em 2013 ou 14, ponte sobre o rio Jamanchim, e nós atravessamos a ponte, e do outro lado tinham 2 agentes que estavam em pânico, com medo de colocarem fogo na base onde eles estavam. Resgatamos aqueles 2 agentes e voltamos para o outro lado. Quando nós chegamos do outro lado, eu informei isso à base, e foi uma vitória muito grande, porque nenhum soldado ficou do lado anterior da ponte. Todos atravessaram a ponte comigo. Mas eles atravessaram comigo porque eles confiavam em mim. É porque eles tinham visto em mim uma coragem maior do que a coragem física. E muitas vezes, pessoal, o que o seu liderado quer ver em você é a coragem moral. A coragem maior do que a coragem física. E aí, para finalizar essa história, no outro dia meu chefe chegou, veio de helicóptero, desceu na região, virou para mim e falou assim: Medeiros, eu queria te dar os parabéns, um problema enorme, e a gente não teve um óbito. Ninguém, não teve um problema. E ele disse para mim: você quer ir para o Haiti? Eu falei: quero. Ele falou: só uma das vagas do batalhão que está indo para o Haiti é sua, e você vai integrar a Força de Paz da ONU. E eu tive a oportunidade de ficar 1 ano servindo a ONU, que foi para mim uma honra tremenda. Ali atrás tem uma bandeirinha da ONU. E o que eu quero dizer para você, líder? O que eu quero dizer para você que quer trabalhar com equipe? O Roberto Chiniachik tem um livro que eu acho fantástico, Problema, Oba. Não existe oportunidade, existem problemas. Todas as vezes que você resolve um problema, você abre uma oportunidade. Quando a gente resolveu o problema lá na beira da 163, abriu uma nova oportunidade e eu pude ir servir a ONU no Haiti. Tenha coragem de fazer o que tem que ser feito. Tenha coragem de ser você. Tenha coragem de bater no peito e falar: cara, eu vou resolver isso aqui, que esse problema é meu. E você vai ser alguém que vai inspirar para baixo e para cima. Um general pegou um helicóptero, saiu lá mais de 1.000 quilômetros. Foi lá na área de operações para me cumprimentar, para conversar comigo sobre a operação, para saber se eu precisava de reforço, para saber o que tinha acontecido. E ele me deu a oportunidade de integrar a Força de Paz da ONU. E você deve estar pensando assim: Medeiros, mas para eu ser um líder e inspirar a minha equipe, eu preciso de um treinamento igual o seu. Não. A minha mãe não teve esse treinamento. E ela conseguiu me inspirar. E eu fiz questão de pedir você para anotar no chat as coisas que mais trazem para você a característica mais importante de um líder que inspira. E você colocou para mim aqui, ó: organização, exemplo, saber ouvir, empatia. E colocamos ainda algumas outras coisas, como responsabilidade. Eu falei sobre ética, eu falei sobre coragem. E eu pergunto para você: quem nasceu aqui? Quem nasceu sabendo ouvir? Quem nasceu organizado? Quem nasceu sendo exemplo? Quem nasceu sendo empático, sabendo ouvir o outro, se colocar no lugar do outro? Eu disse para você que existem 3 coisas que são importantes para que você seja um líder inspirador. Quem nasceu com conhecimento? Quem nasceu condicionado? Quem nasceu corajoso? Nenhum de nós nasceu com essas características. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que tudo que você precisa para ser um líder inspirador, você pode adquirir ao longo da sua caminhada. O que eu quero dizer para você é que não precisa de um treinamento de outro mundo, não precisa de um MBA, não precisa de um mestrado. O que precisa, você já sabe o que precisa. O que precisa não é uma estrelinha especial que desce do céu e diz assim: esse camarada vai ser líder. O que precisa é você escolher ser líder. Sabe por quê? Você disse para mim que para ser líder, a pessoa precisa ser organizado, ser exemplo, saber ouvir e ser empático.
E eu pergunto para você, ser organizado é uma questão de escolha ou não? É você que escolhe ser organizado. Ser exemplo para sua equipe é uma questão de escolha ou não? É você que escolhe ser exemplo ou não para sua equipe. Saber ouvir é uma questão de escolha. É você que escolhe se você vai ouvir ou não. Ser empático é você que escolhe se você quer ser empático ou não. Conhecer as pessoas, conhecer os processos, conhecer a si mesmo, conhecer a sua organização é uma questão de escolha. Se condicionar a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, é uma questão de escolha. É você que escolhe. Ser corajoso, ter coragem de se abrir, ter coragem de ser você, é uma questão de escolha. Por isso que eu encerro dizendo para você o seguinte: tudo que você precisa para ser um líder inspirador está dentro de você. Tudo que você precisa para transformar a sua equipe e gerar resultados extraordinários estão dentro de você. Tudo que você precisa para ser o líder que a sua empresa merece está dentro de você. É uma questão de escolha. É você que escolhe ser ou não ser. Bom, pessoal, tenho certeza que eu falei muitas coisas e algumas coisas você não conseguiu anotar. Por isso, eu preparei para você, que está aqui hoje nessa live, um e-book. E eu vou te dar o endereço de onde você consegue baixar esse e-book. E você vai poder baixar esse e-book, e eu estou pegando aqui no celular, você vai poder baixar esse e-book e vai poder relembrar esses 3 Cs, você vai poder recapitular tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. Mas antes, eu queria que você colocasse aí no chat qual foi a sua... em uma palavra, eu queria que você colocasse para mim o que representou para você esse nosso bate-papo sobre ser ou não ser um líder que inspira a sua equipe. E eu vou esperar você colocar essa uma palavra aí para mim, para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje, que para mim foi um prazer enorme estar aqui com você. Mas depois que você colocar, eu queria encerrar dando um bônus para você. Para você que ficou até agora comigo, eu quero dar um bônus para você sobre a sua palestra. E eu tenho certeza que vai ser extremamente proveitoso. Só estou colocando aqui o endereço para você no chat, para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Então, colocou aqui para mim a Maristela, atitude. O Valdir colocou transformação. Obrigado, Maristela. Obrigado, Jaqueline. Quem mais, pessoal? Em uma palavra, coloca para mim aí aquilo que você achou. Ser líder é uma escolha, né? Gustavo colocou aqui também que inspirador. Bom, pessoal, agora para você que ficou até o final, eu quero dar um bônus que eu acho que vai fazer diferença na sua caminhada, tá? Antes, vai dar um pouquinho de ruído aqui, porque eu vou entrar para colocar aqui na plataforma o endereço da onde você vai baixar o e-book. Mas aí eu já prometo que eu coloco, vai dar um pouquinho de ruído, e você vai poder baixar esse e-book e ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo diferente, né? Muito você ouve falar sobre liderança nas organizações, mas eu tenho certeza que sobre isso que a gente falou aqui agora, poucas vezes você teve contato, teve a oportunidade de ouvir histórias como essa, ok? O João disse transformar você e o mundo. A Elizabeth disse inspirador. A Jaqueline Ferraz disse ser líder é ser exemplo. E a Sônia disse que líder é aquele que ilumina o caminho. E a Leia disse coragem. Bom, pessoal, então agora eu quero dar um bônus para você. E esse bônus vai ser importantíssimo. Papel e caneta na mão, se você achar que deve. Se você achar que não deve, não tem problema. Eu quero conversar com você sobre a estrutura do império. Olha só. Infelizmente, os meios audiovisuais, vamos botar assim, eles nos traíram um pouquinho, tá?
Então, eu não consegui, eu tive que voltar, e por isso que eu fiz questão de voltar, porque o áudio não estava legal no começo, então fiz questão de voltar, para que a gente pudesse, no final, fazer esse bate-bola. Então, vamos lá. Qual foi o problema que eu ajudo os líderes a resolver? 67% do problema de demissão, ele vem do relacionamento entre líder e liderado. Isso impacta no resultado, e isso impacta no turnover, ou seja, pessoas entrando e saindo, e direto você tendo que recontratar, ok? Ou seja, esse é o problema. Aí eu fiz a identificação. Olha só o que eu disse. Falei, eu tenho certeza que você já foi liderado por alguém assim. Tenho certeza que você já teve líderes que não sabiam se comunicar, que não sabiam... E por que isso acontece? Aí eu disse, isso acontece por causa do medo. Como é que se vence o medo? Com a coragem. Isso acontece porque os líderes não se autoconhecem, isso gera insegurança. Como é que vence a falta de conhecimento? Se conhecendo. E aí eu disse para vocês, e eu falei mais um, os líderes, eles não fazem aquilo que eles falam que fazem. E como é que você vence isso? Você vence isso com condicionamento. E aí, eu disse para vocês que existiam elementos que ajudariam vocês a serem líderes inspiradores. E aí nós entramos nos 3 passos: condicionamento, conhecimento, condicionamento e coragem. Quando eu terminei a coragem, eu precisava motivar vocês. Eu precisava mostrar para vocês que vocês poderiam fazer aquilo que eu estava chamando vocês para fazer. E aí eu peguei as palavras que vocês disseram e transformei essas palavras em perguntas. Eu perguntei, você nasceu corajoso? Você nasceu sendo exemplo? Você nasceu sendo isso? Você nasceu... Eu usei as suas palavras para dizer para você que você podia ser um líder inspirador. E no final, eu terminei chamando você para ação, mas acima de tudo, eu deixei um gancho entre a gente. Eu dei para você um e-book, para você baixar o e-book e você ficar com o material meu. Perceba a estrutura do Império? Percebe que eu falei 1 hora e 5 minutos, e olha que eu corri por causa do webinar, tá? Não é a mesma coisa que presencial. Muitas histórias eu deixei de contar. Eu não passei slides, ok? E aí, por que eu estou falando isso para você? Para mostrar para você que a estrutura do Império funciona. Que daquela foto 3x4, daquela estrutura pequenininha, você amplia e faz um produto, ok? Pessoal, deu o nosso horário. Eu preciso terminar. Eu gostaria que você colocasse uma palavra aí do que representou esse webinar para você, mas principalmente o que você achou sobre essa explanação final sobre a estrutura do Império. Você conseguiu captar ou não a estrutura do Império? Queria que você colocasse aí para mim, só para eu entender. Então, ó, problema, o relacionamento tem feito um resultado e as pessoas não serem inspiradas pelos seus líderes. Eu identifiquei vocês, eu falei por que isso acontece, porque os líderes têm medo, e isso causa um desgaste emocional, e ao invés de criar inspiração, cria desmotivação. Por isso que eu falei de condicionamento e interferência, para você entender que ou você pode aumentar a capacidade de alguém ou pode aumentar a interferência. Se você aumenta a interferência, você interfere no resultado. E eu disse para você que tinha como mudar isso. Como é que a gente muda a interferência? Como é que a gente diminui a interferência? Com conhecimento, com condicionamento, que é exemplo, e com coragem. Coragem de ser você. E, por fim, desafiei vocês, com as próprias palavras de vocês, a vocês serem líderes e serem exemplo. E deixei, por fim, o gancho para que a gente consiga manter o nosso contato.